Professora, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael, falo em nome do grupo composto por mim, pela Paula e pela Jéssica. Aqui o objetivo do trabalho, né, foi produzir essa cartilha e hoje eu vou falar um pouco, né, em que a gente pensou para poder produzi-la. Bom, inicialmente, né, a partir da interatividade, a gente tentou focar muito na questão das imagens, onde a gente conseguisse abordar a questão do ECA digital e também da LGPD. Aqui essa imagem inicial, né, e também esse bordão que deu o título para a cartilha, seus direitos digitais têm idade, foi dando ênfase, né, que existem leis distintas para todas as idades e tem essa exclusividade de proteção prevista na Constituição Federal para crianças e adolescentes. Portanto, a gente deu essa ênfase na idade e os direitos que o pessoal dessa faixa etária possui. E também dando muita ênfase, aqui até na imagem a gente utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para poder fazer, foi o Gemini, que desse ênfase, né? Eu solicitei que fosse feita uma imagem que desse ênfase, né, na questão digital e nas relações das crianças e adolescentes e os seus responsáveis, né? Porque passa muito essa dinâmica do controle, né, de algum modo, do controle e também da responsabilidade, né, de verificar como os filhos estão utilizando as redes sociais e fazer toda a parte de segurança que eles precisam receber, né, por não ter total, não devem, não podem ter total autonomia, né, bem como controlar as redes, né, onde pessoas conseguem acessar esses menores de idade. Enfim, né? Então, outros temas que a gente tentou abordar, né? Foi trabalhar com a legislação norteadora, que foi a LGPD e o ECA digital, a apresentação e propósito, né? Focando aqui, né, que as crianças e adolescentes são os adultos do futuro. Então, criar contextos disfuncionais hoje, né, resultam em adultos disfuncionais no futuro, por isso a necessidade de proteção. Aí aqui a gente trouxe a questão do FELCO também, como a senhora trouxe dentro das aulas, né, de explicação, falando da questão da sexualização, enfim, do uso das redes sociais para fins de constrangimento, né, das crianças e adolescentes, né, então isso é um dos cases que a gente pegou aqui e a gente colocou no início para dar um reforço, né, da questão da importância do tópico. Falamos sobre os direitos fundamentais do mundo virtual, que aí pega as principais leis, né, incisos previstos no EC, na LGPD. Trouxemos a questão de que o Brasil também é uma referência nesse assunto em todo o mundo, não somente no contexto nacional, né, mas também no contexto internacional. Inclusive, ele recebeu uma adaptação em inglês, né, dada a sua relevância e a sua construção, que foi muito bem feita, pelo menos na lei, né, aí entra a questão da fiscalização e tudo mais, mas, enfim, de todo modo, a construção foi muito bem feita. Falamos aqui do artigo 17 do ECA, né, que é um princípio fundamental aí. Trouxemos aqui também um exemplo prático, né, é uma coisa que eu vejo muito, eu pensei em colocar porque acontece muito, né, de adultos ridicularizando opiniões de crianças em postagens na internet, principalmente no mundo do futebol, acontece bastante. E aí eu peguei um caso aqui de exemplo e coloquei nesse sentido, né, de adultos constrangendo crianças, né, sendo que eles têm o mesmo direito de opinar, né, uma opinião não tem, de uma criança não é menos válida do que a de um adulto, enfim. Aí aqui embaixo a gente traz a questão da LGPD, né, saindo do ECA para a LGPD. Temos por que esses dados são tão importantes. Aí aqui a gente tenta, depois da exposição de dados, dizer qual é a relevância de continuarmos a discutir esse assunto, né? Depois falando de uma questão mais sistêmica, uma questão mais orgânica, de como isso se reproduz para fins de, como o Felco trouxe novamente, né? Os predadores sexuais, enfim, essa questão mais sistêmica, que é bem prejudicial também. Depois trazemos cases mais cotidianos, né, que são as ameaças, a segurança prática e denúncias. A questão do cyberbullying, dando ênfase aqui na questão do cyberbullying, né? Aí temos o grooming também, né, que são estratégias de constrangimento mais específicas. Enfim, temos também a questão do novo ECA digital e a criminalização, que é a atualização do ECA. E principais medidas do ECA digital, trouxemos a destaque aqui. Guia de boas práticas para famílias, e aqui já no final, né, a gente tenta trazer, tanto aqui nesse tópico 8 quanto no 9, o papel das escolas e instituições, que é o papel fundamental das instituições, como todas as instituições sociais, em entender essa situação que foi abordada inicialmente, entender o aparato legal que protege, né, essa população, e que é parte de todos, não somente, né, das crianças em entender e terem responsabilidade, né, ao estarem na internet, mas principalmente dos adultos, por serem seres conscientes, racionais, não que as crianças não sejam, mas que têm já um princípio de consciência maior do que as crianças e devem se responsabilizar no sentido de não só criminalizar atitudes como a que o FECO denunciou, mas também, enfim, tomar parte, né, e ser um agente que preserva, né, e que multiplicam essas leis.
Enfim, é basicamente isso. Esse foi o nosso propósito com esse trabalho. Espero que tenham gostado e é isso.